quando a solidão encontra a esperança. Você já parou para pensar no que faria se encontrasse duas pessoas idosas, completamente abandonadas, e caminhando sem rumo sob o sol escaldante? Esta é a história de uma mulher que tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida daqueles dois, desconhecidos, mas o seu próprio destino. Uma história de coragem, de enfrentar o passado e de descobrir que, às vezes, salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Postamos um vídeo todos os dias. Deixe seu like neste vídeo caso goste desta história e conte nos comentários de onde você é e que horas você nos ouve. Tem dia que o sol não se mexe. Fica ali pregado no céu, que nem prego torto em madeira velha, queimando tudo por baixo. O calor sobe da terra vermelha, feito fumaça invisível. Dói nos olhos, entope o peito. Eu estava no quintal, perto do tanque, tentando lavar 3 trapos, que ainda chamava de roupa. A água saía morna da bica, quase quente, e minhas mãos já não sentiam direito. Calejadas, rachadas, mãos de quem trabalha sem parar para não pensar. Meu nome é Marina Tavares da Silva. Tenho 52 anos, mas quando me olho no pedacinho de espelho que sobrou no banheiro, vejo uma mulher bem mais velha me encarando de volta. O sítio é pequeno, 12 alqueires de terra cansada, uns pés de laranja velhos, um galinheiro que mal sustenta 6 galinhas magras, uma horta que eu teimo em manter viva. Era da minha mãe, antes do meu avô, agora é meu, ou pelo menos era para ser. Roberto morreu faz 1 ano e meio, derrame. Caiu no curral numa quinta de manhã, e quando cheguei já estava frio. Não deu tempo de chamar ninguém. Não deu tempo de dizer nada. Ficou ali de bruços na terra, com a boca entreaberta e os olhos abertos, olhando para lugar nenhum. Enterrei ele no cemitério do povoado, sozinha, com 3 vizinhos que apareceram por pena. Desde então é só eu, o silêncio e esse calor que não passa. Não temos filhos. Tentamos, Deus não quis. Ou quis e eu não entendi. Roberto dizia que filho não era para todo mundo. Que a gente tinha um para o outro e estava bom assim. Eu acreditava ou fingia acreditar. Agora não tenho nem ele, nem filho nem parente por perto. Minha irmã mora em São Paulo. Liga 1 vez por ano no Natal. Meu irmão sumiu no mundo. Restou eu, o sítio e a luta para não perder essa terra. Porque tem gente querendo, tem sempre. O doutor Henrique, dono de quase metade das terras daqui, já mandou o recado 3 vezes, oferecendo um dinheiro bom para eu vender. Bom para ele, que ia juntar meu pedaço com o dele e fazer pasto. Eu finjo que não ouvi, mas sei que homem rico não desiste fácil. Eu, mulher só, sem dinheiro para advogado, sem força para brigar, sei que estou pisando em gelo fino. Foi nesse dia, nesse meio-dia parado, que eles apareceram. Eu estava torcendo um lençol quando ouvi o barulho. Não era barulho de carro nem de moto. Era o som de passos arrastados na estrada de terra. Levantei a cabeça. A estrada fica uns 50 metros do portão. Dá para ver quem vem de longe, porque não tem árvore. Só capim seco dos 2 lados e aquele sol danado em cima. Eram 2, um homem e uma mulher, velhos, muito velhos. Andavam devagar, curvados, feito 2 sombras arrastadas pelo chão. Ele segurava um bastão de madeira torta. Ela segurava nele. Os 2 vinham cambaleando, parando, recomeçando. A poeira subia atrás deles feito fantasma. Parei de torcer o lençol. Fiquei olhando. Eles não olhavam para a frente. Olhavam para o chão, como se cada passo custasse mais do que tinham para dar. A roupa era velha, surrada, suja de terra e suor. O homem usava um chapéu de palha desfiado. A mulher tinha um pano amarrado na cabeça. Não carregavam nada, nem sacola, nem trouxa, nem nada. Quando chegaram perto do meu portão, pararam. O homem ergueu a cabeça devagar, como se pesasse muito. Olhou para mim. Os olhos dele eram fundos, cansados, mas não eram ruins. Não eram olhos de quem quer fazer mal. Eram olhos de quem está pedindo licença para continuar existindo. Moça, a voz dele saiu rouca, quebrada. A senhora tem um cantinho onde a gente possa descansar? Só um pouquinho do sol. A gente não aguenta mais andar. A mulher ao lado dele não disse nada. Só respirava fundo com a mão no peito, suada, tremendo. Devia ter uns 70, 80 anos.
Ele também, talvez mais. Meu coração apertou. Sei que devia ter medo. Sei que não se abre portão para desconhecido. Sei que gente que aparece sem rumo pode trazer problema. Mas aqueles dois não tinham jeito de bandido. Tinham jeito de quem foi esquecido pelo mundo. Vocês estão sozinhos? Perguntei ainda de longe. Estamos, moça. Só nós dois. O homem baixou a cabeça. A gente foi largado na cidade. Não tem mais ninguém, não. A gente está tentando achar um lugar. Qualquer lugar. A mulher começou a chorar baixinho. Eu devia ter fechado o portão. Devia ter dito que não podia ajudar. Devia ter virado as costas e voltado para o tanque, mas não consegui. Porque eu conheço esse desamparo. Eu vi no espelho depois que Roberto morreu. Vi no meu próprio rosto quando acordei de madrugada, sem saber para que levantar. Vi quando sentei na cozinha e percebi que ninguém ia me procurar se eu sumisse. Então eu falei antes de pensar. Entrem, tem sombra no celeiro e tem água. O homem ergueu os olhos. A mulher parou de chorar. Eles me olharam como se eu tivesse dito que iam ganhar o céu. Abri o portão devagar. O rangido do ferro velho ecoou no silêncio. Eles entraram caminhando com cuidado, como quem pisa em chão sagrado. Eu fechei o portão atrás deles e fiquei olhando os dois seguirem em direção ao celeiro. Não sabia ainda, mas naquele exato momento, naquele meio-dia parado, eu tinha acabado de abrir uma porta que não ia mais conseguir fechar e o que vinha por trás dela ia mudar tudo. O celeiro cheirava a palha velha e poeira. Não era grande, uns 6 metros de largura. Telhado de zinco remendado, chão de terra batida. Tinha uns fardos de capim empilhados no canto, umas ferramentas enferrujadas penduradas na parede e um banco de madeira que Roberto tinha feito antes de morrer. A luz entrava pelas frestas entre as tábuas, cortando o escuro em tiras finas e douradas. Eu empurrei a porta rangente e eles entraram atrás de mim. A mulher soltou um suspiro comprido quando a sombra tocou o rosto dela. O homem tirou o chapéu e ficou ali parado, olhando ao redor, como se tivesse entrado numa catedral. Podem sentar ali, apontei para o banco. Vou buscar água. Deus lhe pague, moça. A voz do homem tremia. Deus lhe pague mesmo. Eu não respondi. Saí rápido, com o coração batendo descompassado. Não sabia se era medo, pena ou aquela sensação estranha de quem faz algo que não devia, mas não consegue se arrepender. Fui até a cozinha, peguei a jarra de barro com água fresca do filtro e 2 copos de vidro, os únicos que não tinham rachado ainda. Minhas mãos tremiam um pouco. Parei, respirei fundo. Marina, você está louca. Você mal tem comida para você e agora vai dar água, vai dar sombra e depois? Depois o quê? Mas a voz da consciência era mais alta. E se fosse você na estrada? E se fosse Roberto perdido pedindo ajuda? Voltei para o celeiro. Eles estavam sentados no banco lado a lado, quietos. A mulher tinha tirado o pano da cabeça. O cabelo era branco, ralo, preso num coque torto. O rosto era magro, marcado por rugas profundas, os olhos pequenos e úmidos. O homem segurava o chapéu no colo com as mãos grossas, cheias de manchas escuras da idade. Os dois olhavam para o chão como se não tivessem direito de olhar para mais nada. Aqui estendi os copos. Eles pegaram com cuidado, como quem pega coisa sagrada. Beberam devagar, em silêncio. A mulher fechou os olhos e uma lágrima desceu pelo rosto. O homem limpou a boca com as costas da mão e olhou para mim. A senhora é muito boa. A gente não esperava. A voz dele falhou. Ninguém para mais pra gente, não. Eu fiquei de pé, de braços cruzados, sem saber o que dizer. Vocês vieram de onde? De Campinas. Ele respirou fundo. A gente morava lá num asilo, mas fechou. Disseram que não tinha mais dinheiro, mandaram a gente embora, cada um pro seu canto. E a família de vocês? Ele baixou a cabeça. Não tem mais ninguém não, moça. Meu filho morreu faz tempo. A mulher dele casou de novo e sumiu. Essa aqui, apontou para a mulher ao lado, é minha irmã. Também não tem ninguém. A gente tentou ficar na cidade, mas ele parou. Engoliu seco. Ninguém quer velho pobre, não. A gente dormiu na rua 3 noites. Passava gente e desviava, como se a gente fosse bicho. A mulher começou a chorar de novo, baixinho, com as mãos no rosto. Eu senti um nó na garganta. E onde vocês iam? A gente não sabe. Ele olhou para mim e, pela primeira vez,
Vi vergonha naqueles olhos. A gente estava só andando, achando que, sei lá, que ia achar alguma coisa ou alguém, ou ele engasgou, ou ia morrer no caminho e acabava logo com isso. O silêncio que caiu foi pesado, feito chumbo. Eu olhei para os dois velhos, sujos, quebrados, abandonados, esquecidos, como bicho largado na estrada para morrer de fome ou de sede ou de sol. E pensei, isso aqui é o Brasil que ninguém vê. O Brasil que a gente finge que não existe. Vocês comeram hoje? Eles balançaram a cabeça que não. Ontem, silêncio. Suspirei fundo. Sabia o que ia fazer e sabia que ia me custar. Esperem aqui. Voltei para a cozinha, abri a panela. Tinha um resto de arroz do almoço, um pedaço de abóbora cozida e 3 colheres de feijão. Era o que eu tinha guardado para a janta. Ia ter que comer só farinha com ovo à noite. Mas eles precisavam mais. Esquentei tudo no fogareiro a lenha. Coloquei em 2 tigelas de alumínio amassado e voltei para o celeiro, com os pratos quentes nas mãos. Quando eles viram a comida, a mulher soluçou alto. O homem fechou os olhos e juntou as mãos tremendo. Moça, a senhora? Ele não conseguiu terminar. Come. Minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Come enquanto está quente. Eles comeram devagar, com as mãos trêmulas, mastigando cada garfada como se fosse ouro. Não falaram nada, só comiam e choravam. Choravam baixinho, sem fazer barulho, como quem chora sozinho faz muito tempo. Eu fiquei ali encostada na parede do celeiro, olhando, e pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente da solidão. Senti que ainda era humana. Quando terminaram, o homem limpou o prato com o dedo e levou à boca. Depois olhou para mim e disse, eu me chamo Edilson. Edilson Santos. Essa aqui é minha irmã Conceição. A gente nunca vai esquecer disso. Nunca. Eu assenti sem dizer nada. A senhora mora sozinha? Moro. E o marido? Morreu. Ele olhou para o chão. Desculpa, eu não queria. Está tudo bem. Respirei fundo. Vocês podem ficar aqui hoje, descansar. Amanhã eu vejo o que faço. A gente não quer dar trabalho não, moça. Eu sei, mas no fundo eu já sabia. Não ia mandar eles embora no dia seguinte. Não ia conseguir. Saí do celeiro e voltei para casa. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. As cigarras cantavam alto. O vento balançava o capim seco. Sentei na varanda com as mãos nas pernas, olhando a estrada. E pela primeira vez em muito tempo, senti medo, não deles, mas do que eu tinha acabado de começar. A noite veio devagar, como sempre vem no interior. Primeiro o céu ficou roxo, depois azul escuro e por fim preto feito breu. Não tem luz de poste aqui, só o lampião, a querosene na varanda. E o silêncio pesado que cai junto com a escuridão. Os grilos começaram a cantar. As rãs do brejo lá atrás respondiam e de vez em quando vinha um uivo de cachorro longe ecoando na noite. Eu tinha acendido o lampião e ficado na varanda, sentada na cadeira de balanço que era do Roberto. Ele gostava de sentar ali depois do jantar, fumando o cigarro de palha e olhando as estrelas. Dizia que o céu aqui era mais limpo que em qualquer lugar. Eu nunca entendi muito bem o que ele queria dizer, mas agora entendia. O céu era tão cheio de estrelas que parecia impossível. Como se Deus tivesse jogado punhados de luz para cima e esquecido de parar. Fiquei pensando nos 2 velhos no celeiro. Será que estavam dormindo? Será que tinham frio? A noite esfria rápido aqui, mesmo depois de um dia de sol bruto. Pensei em levar um cobertor, mas alguma coisa me segurou. Medo, talvez, ou a sensação de que se eu me aproximasse demais, ia me envolver mais ainda. Mas a inquietação não me deixava em paz. Levantei, peguei 2 mantas velhas que estavam no baú da sala e caminhei até o celeiro. A luz da lua estava clara, quase cheia, iluminando o quintal todo com aquele brilho prateado e estranho que faz as coisas parecerem diferentes. A porta do celeiro estava entreaberta. Empurrei devagar, sem fazer barulho. Eles estavam deitados no chão, sobre a palha, encolhidos um do lado do outro, como 2 bichinhos assustados. Conceição roncava baixinho. Edilson estava acordado. Olhou para mim com os olhos brilhando no escuro. Desculpa se incomodei, falei baixo, estendendo as mantas. Aqui esfria de noite. Ele se levantou devagar, pegou os cobertores e segurou nas mãos como se fossem joias. Moça, por que a senhora está fazendo isso?
A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei sem resposta por um tempo. Não sei, falei honesta. Acho que porque alguém tinha que fazer. Ele ficou me olhando e então disse algo que me arrepiou. Eu conheço a senhora. Meu coração saltou. Como assim? Não assim, pessoal. Mas eu já ouvi falar. Ele coçou a cabeça pensativo. A senhora é Marina, né? Marina Tavares. Sou, como você sabe. Ele respirou fundo, olhou para a irmã dormindo e voltou para mim. Porque a minha mãe, ela trabalhou aqui nessa terra faz muitos anos, quando o dono era o velho Tavares, seu avô. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Sua mãe trabalhou aqui, trabalhou na cozinha, cuidava da casa. Eu era criança, mas lembro. Ele sorriu fraco, triste. Ela falava dessa casa. Falava do velho Tavares, da bondade dele. Falava que era um homem justo. Meu avô morreu quando eu tinha 8 anos. Lembrava pouco dele. Lembrava que era alto, sério, de voz grossa, que batia bota no chão quando andava, que todo mundo respeitava, mas não sabia quase nada da vida dele. E o que aconteceu? Por que ela saiu? Edilson hesitou, olhou para o lado como quem não quer falar de algo. Foi por causa do filho mais novo do velho Tavares, o Carlos. Meu corpo inteiro gelou. Carlos, o nome que ninguém falava lá em casa. O irmão mais novo da minha mãe, o tio que eu nunca conheci. O que ele fez? Edilson respirou fundo. Ele se envolveu com gente errada. Jogava, bebia, devia dinheiro. E quando o velho Tavares morreu, ele tentou tomar a terra toda. Disse que tinha direito. Que a herança tinha sido mal dividida. Mas não era verdade. Ele só queria vender tudo e sumir com o dinheiro. Eu sabia parte disso. Minha mãe tinha me contado aos pedaços. Carlos tinha brigado com todo mundo. Tinha levado a família para a justiça, tinha perdido e depois sumiu. Ninguém nunca mais soube dele. E o que sua mãe tem a ver com isso? Ela testemunhou contra ele. A voz de Edilson ficou baixa, quase um sussurro. Ela viu quando ele falsificou a assinatura do velho Tavares num papel. Viu e contou para o juiz. E por causa disso, ele perdeu tudo, ficou com raiva. Jurou vingança e a gente teve que sair daqui. Minha mãe perdeu o emprego. A gente perdeu a casa que o velho Tavares tinha dado para ela morar e fomos para a cidade. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Carlos ameaçou vocês? Ameaçou, mas nunca fez nada. Sumiu. Edilson olhou para mim com os olhos fundos. Só que antes de sumir, ele vendeu um pedaço de terra que não era dele para um homem rico, um fazendeiro. Meu sangue virou gelo. Que homem! Não lembro do nome. Edilson coçou a testa. Mas era pai de um homem que manda muito aqui até hoje. Um doutor. Doutor Henrique? Minha voz saiu rouca. Isso, doutor Henrique. Senti minhas pernas fraquejarem. Me apoiei na parede do celeiro. Doutor Henrique, o homem que queria comprar minha terra. O homem que mandava recado atrás de recado. O homem que, segundo os vizinhos, não aceitava não. Esse pedaço de terra, minha voz tremia. Era daqui? Edilson assentiu devagar. Parte do que a senhora tem hoje. Era para ser da família do doutor Henrique. Pelo menos é o que o pai dele achava. Ele pagou para Carlos. Mas quando descobriram que a venda era falsa, que Carlos não tinha direito de vender nada, o velho Henrique perdeu o dinheiro e ficou com raiva, muita raiva. Meu coração batia descompassado, a cabeça girava. E você engoliu seco. Você sabia que essa terra era minha quando apareceu aqui? Ele me olhou nos olhos. Não, moça, eu juro por Deus que não. A gente estava só andando. A gente não sabia onde estava. Quando a senhora falou o nome Tavares, aí eu lembrei, mas eu juro, eu não vim aqui de propósito. Eu queria acreditar, mas a desconfiança tinha entrado no meu peito feito espinho. Por que você está me contando isso agora? Porque a senhora foi boa com a gente. Ele baixou a cabeça. E porque eu achei que a senhora tinha que saber. Se o doutor Henrique está atrás dessa terra, ele não vai desistir fácil não, moça. Aquela família nunca esqueceu. Senti um frio subir pela espinha. Esqueceu o quê? Do dinheiro que perderam, da humilhação. Edilson olhou para a porta do celeiro, para o escuro lá fora. Gente assim não esquece e não perdoa. Fiquei parada ali, sem conseguir me mexer. O lampião na varanda balançava ao vento. As sombras dançavam nas paredes, e de repente tudo fez sentido. Os recados, as ofertas, a insistência. Doutor Henrique não queria comprar minha terra. Ele queria de volta o que achava que era dele. Voltei para a casa trêmula, com as pernas bambas.
Tranquei a porta pela primeira vez em meses. Sentei na cozinha escura, com as mãos tremendo sobre a mesa. Roberto sempre dizia: Marina, tem coisa nessa terra que a gente não sabe. Tem história enterrada, cuidado. Agora eu entendia. E o pior, ao abrir o portão para Edilson e Conceição, eu tinha trazido o passado de volta e ele vinha com fome. Não dormi naquela noite. Fiquei na cama olhando para o teto escuro, ouvindo os barulhos da madrugada, o vento batendo na janela, o ranger da madeira velha, o canto distante de uma coruja. Cada som parecia uma ameaça, cada silêncio parecia pior ainda. A cabeça não parava, girava, voltava. Buscava lembranças que eu nem sabia que tinha. Minha mãe falando baixo com minha avó na cozinha. O nome Carlos sussurrado com raiva. Papéis espalhados na mesa. Gente de terno vindo na casa. Minha mãe chorando. Eu era criança. Não entendia nada. Só sabia que algo ruim tinha acontecido e que a gente não podia falar sobre isso. Agora entendia. A terra que eu pisava todo dia. A terra que eu jurava defender. A terra que era tudo o que me restava, carregava uma dívida de sangue, não de sangue derramado, mas de sangue envenenado. Traição, mentira, ganância. E os dois velhos que eu tinha acolhido eram testemunhas vivas disso tudo. Quando o sol nasceu, eu já estava de pé. Acendi o fogão, fiz café ralo, comi um pedaço de pão dormido. As mãos ainda tremiam. Coloquei 2 copos de café numa bandeja de alumínio e fui até o celeiro. Edilson estava acordado, sentado no banco, olhando para a porta aberta, para o sol nascendo vermelho no horizonte. Conceição ainda dormia enrolada nos cobertores que eu tinha levado. Bom dia, falei baixo. Ele virou a cabeça e sorriu cansado. Bom dia, moça. Estendi o café. Ele pegou, agradeceu com um aceno de cabeça. Fiquei ali de pé, sem saber como começar. Edilson, respirei fundo. Você tem certeza do que me contou ontem? Tenho. Ele tomou um gole do café. Minha mãe contou essa história tantas vezes que eu decorei cada pedaço. Ela morreu sem esquecer, sem perdoar o Carlos, mas também sem perdoar a si mesma. Por quê? Porque ela achava que tinha destruído a vida dele. Edilson olhou para o chão. Mesmo sabendo que ele estava errado, ela se culpava. Dizia que testemunhar contra ele foi a coisa mais difícil que já fez na vida. Mas era o certo. E o certo dói, moça. Sempre dói. Eu sabia disso. Conhecia bem a dor de fazer o certo. E o pai do Dr. Henrique, ele chegou a ir atrás da sua mãe? Foi? Edilson fechou os olhos, lembrando. Uma vez apareceu na nossa casa na cidade. Eu era criança, mas lembro do tamanho dele. Homem grande, de bigode, voz grossa. Ele bateu na porta e minha mãe foi atender. Eu estava escondido atrás dela. Ele falou que ela tinha arruinado a vida dele, que por causa dela ele tinha perdido muito dinheiro e que um dia ia cobrar. Meu estômago revirou e cobrou. Não, ele morreu uns anos depois. Mas o filho, Edilson me olhou. O filho nunca esqueceu, e filho de rico herda a raiva junto com o dinheiro. Fiquei calada, processando. A situação era pior do que eu imaginava. Se Dr. Henrique descobrisse que Edilson e Conceição estavam aqui, se descobrisse que eu tinha acolhido justamente as pessoas ligadas à história que envergonhou a família dele. Moça, a voz de Edilson me tirou dos pensamentos. A senhora quer que a gente vá embora, né? Olhei para ele, os olhos fundos, cansados, cheios de uma resignação tão profunda que partia o coração. Eu entendo. A gente só trouxe problema. Ele se levantou devagar, com dificuldade. A gente vai agora mesmo. Não queremos causar mais confusão. Conceição acordou com um movimento assustada. O que foi? A gente vai embora? Vamos, mana, vamos. Mas ela olhou para mim com os olhos arregalados, apavorados. A gente não fez nada de errado. Não fizemos, mas a nossa presença já é errada. Edilson pegou o chapéu. E foi naquele momento que algo dentro de mim se quebrou. Não era justo. Não era justo que 2 velhos pagassem por erros de décadas atrás. Não era justo que fossem jogados na estrada de novo. Sem destino, sem esperança. Só porque sua existência incomodava gente poderosa. Não era justo e eu não ia permitir. Não, minha voz saiu firme. Mais firme do que eu esperava. Vocês não vão embora. Edilson parou. Conceição me olhou com a boca entreaberta. Mas, moça, vocês não vão embora.
repeti. Vocês vão ficar aqui pelo tempo que for preciso. Ninguém vai mandar vocês embora de novo. Ninguém. Mas e o Dr. Henrique? Edilson tremia. Se ele souber. Ele não vai saber. Respirei fundo. E se souber, vou lidar com isso. A senhora não entende. Edilson deu um passo para a frente. Ele é poderoso. Ele tem dinheiro, tem gente, tem influência. Ele pode tomar essa terra da senhora. Pode fazer a senhora perder tudo. Então que faça. Minha voz não vacilou. Mas enquanto essa terra for minha, vocês têm um lugar aqui. O silêncio que caiu foi pesado. Conceição começou a chorar. Edilson fechou os olhos e apertou o chapéu nas mãos. Por que, moça? Por que a senhora está fazendo isso? Olhei para ele, para ela, para os dois, e vi Roberto. Vi minha mãe, vi meu avô, vi todo mundo que eu amei e perdi. Vi a solidão que me comia viva todo dia. Vi a falta de sentido que a vida tinha virado. E vi que pela primeira vez em muito tempo eu tinha um motivo para acordar. Porque alguém tem que fazer o certo. Minha voz saiu embargada. Mesmo quando dói. Os dias seguintes foram estranhos. Eu arrumei um canto melhor no celeiro para eles. Trouxe mais cobertores, um colchão velho de espuma que estava guardado. Conceição ajudava na horta. Edilson consertava a cerca. Não falavam muito, mas a presença deles mudou o silêncio da casa. O silêncio não era mais vazio, era cheio de gente, mas o medo não me largava. Toda vez que eu via um carro na estrada, meu coração disparava. Toda vez que alguém passava perto do portão, eu olhava pela janela. Sabia que era questão de tempo. Num lugar pequeno como esse, segredo não dura. E não durou. Na quinta-feira de tarde, quando eu estava estendendo roupa no varal, ouvi o ronco de uma caminhonete. Virei a cabeça. Era uma Ranger preta, nova, reluzente, levantando poeira na estrada. Parou na frente do portão. Meu sangue gelou. A porta se abriu. Um homem desceu alto, de chapéu, camisa social, botas limpas, rosto bronzeado, mandíbula quadrada, olhos pequenos e duros. Dr. Henrique. Ele não abriu o portão. Ficou do lado de fora com as mãos nos bolsos, me olhando. Dona Marina. A voz era alta, firme, controlada. Larguei o lençol no varal e caminhei até o portão, devagar, o coração batendo no peito feito tambor. Boa tarde, falei. A voz mais fria que gelo. Boa tarde. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou nos olhos. Vim aqui para conversar. Posso entrar? Pode falar daí mesmo. O sorriso desapareceu. Dona Marina, ouvi uns boatos. Dizem que a senhora está hospedando gente aqui, uns velhos, é verdade? O chão sumiu debaixo dos meus pés, mas eu não deixei transparecer. E se for, aí eu vim avisar. Ele tirou as mãos dos bolsos e deu um passo para a frente. Que essa gente não é boa companhia e que a senhora está correndo um risco grande. Que risco? Ele sorriu de novo, mas dessa vez o sorriso era ameaçador. O risco de perder tudo o que tem. O vento mudou naquele exato momento. Tinha estado parado o dia inteiro. Mas quando o Dr. Henrique terminou de falar, uma rajada forte varreu o quintal, levantando poeira vermelha e fazendo o portão ranger. As roupas no varal sacudiram feito bandeiras, as galinhas correram para o galinheiro e o céu, que tinha estado limpo a manhã toda, começou a escurecer do lado oeste. Não desviei o olhar. Eu não estou correndo risco nenhum. Estou ajudando duas pessoas que precisam. Isso não é crime. Não é crime. Ele inclinou a cabeça com aquele jeito de quem explica algo para criança teimosa. Mas é imprudência. A senhora sabe quem é essa gente? Sei. São dois velhos abandonados. São duas pessoas ligadas a uma história muito suja, Dona Marina. A voz dele ficou mais baixa, mais dura. Uma história que envolveu fraude, falsificação, roubo e que custou muito caro para a minha família. Eles não roubaram nada. Quem roubou foi meu tio. Exato, seu tio. Ele apontou o dedo para mim. E a senhora, querendo ou não, é herdeira dessa bagunça. Essa terra aqui, parte dela, não era para ser sua. Era para ser minha, mas não é. A justiça decidiu isso faz 30 anos. A justiça. Ele riu um riso seco, sem humor. A justiça decidiu com base no testemunho de uma empregada doméstica que tinha tudo a ganhar, protegendo os Tavares. Foi uma decisão viciada. Todo mundo sabe disso. Sentia a raiva subir quente, queimando. Sua família perdeu porque tentou comprar terra roubada.
A culpa não foi de ninguém além de vocês mesmos. O rosto dele ficou vermelho, os olhos se estreitaram. Cuidado com o que fala, Dona Marina. Ou o quê? Minha voz não tremeu. O senhor vai me ameaçar? Vai tentar me tirar daqui? Pode tentar, mas enquanto eu tiver vida, essa terra é minha. E quem eu quiser hospedar aqui, eu hospedo. Ele ficou me olhando, tenso, silencioso, a mandíbula travada. Por um momento pensei que ele ia explodir, mas em vez disso ele deu um passo para trás e respirou fundo. A senhora não sabe com quem está mexendo. Sei sim. Estou mexendo com um homem que acha que dinheiro compra tudo, inclusive justiça. Não é sobre dinheiro. Ele baixou a voz. É sobre respeito, sobre honra. Meu pai morreu com essa mágoa entalada na garganta e eu prometi. Para ele que ia corrigir isso. Então o senhor vai ter que quebrar a promessa, porque eu não vou vender e não vou expulsar ninguém. Ele ficou parado, me encarando. O vento batia forte agora, trazendo cheiro de chuva. Trovões roncavam longe. Dona Marina, a senhora é viúva, sozinha, sem recursos, sem proteção. Ele falou devagar, pausadamente. Eu tenho amigos, tenho influência. Posso facilitar muito a vida da senhora ou dificultar. A escolha é sua. Senti um frio na espinha. Não era mais sugestão, era ameaça. Saia da minha propriedade. Pense bem no que está fazendo. Eu disse, saia. Ele ficou me olhando mais um tempo, então sorriu. Um sorriso gelado, perigoso. Tudo bem, mas não diga que não avisei. Ele entrou na caminhonete, bateu a porta com força e saiu acelerando, levantando uma nuvem de poeira que cobriu tudo. Eu fiquei ali agarrada no portão, tremendo, não de medo, de raiva, de indignação, de uma coragem que eu nem sabia que tinha. Quando a poeira baixou, Edilson estava parado na porta do celeiro, pálido, feito fantasma. Moça, ele sabe que a gente está aqui. Eu sei. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai. Eu sei. Respirei fundo. Mas não importa, vocês vão ficar. Conceição apareceu atrás do irmão, segurando no batente da porta, com os olhos arregalados de medo. A gente tem que ir embora. A gente tem que. Ninguém vai embora. Minha voz saiu dura. Ninguém. E naquele momento, os primeiros pingos de chuva começaram a cair. A tempestade veio com tudo. Não foi chuva comum. Foi daquelas que lavam o mundo, que caem grossas, pesadas, violentas. O vento uivava, arrancava telhas, derrubava galhos. Os trovões explodiam no céu, feito bombas. Os raios rasgavam o escuro, iluminando tudo por um segundo e deixando tudo ainda mais preto depois. Eu trouxe Edilson e Conceição para dentro de casa. Não dava mais para ficarem no celeiro. O telhado estava velho, vazava. Eles entraram molhados, tremendo, assustados. Conceição chorava baixinho. Edilson segurava a mão dela, mas os olhos dele também estavam molhados. Sentem aqui. Apontei para a mesa da cozinha. Vou buscar toalhas. Quando voltei, eles estavam sentados, encolhidos, olhando para o chão. A chuva martelava no telhado. A casa inteira tremia com os trovões. Coloquei as toalhas nos ombros deles. Calma, vai passar. Não vai, moça. Edilson olhou para mim, os olhos fundos, cheios de culpa. Isso tudo é culpa nossa. A gente trouxe o problema para cá. A gente. Não foi culpa de ninguém. Sentei na cadeira de frente para eles. O problema já estava aqui. Vocês só trouxeram ele à tona, mas agora o senhor vai perseguir a senhora. Ele vai. Deixa ele tentar. Minha voz saiu firme. Eu não tenho medo dele. Conceição ergueu a cabeça, me olhando pela primeira vez, com algo além de medo. Era admiração e vergonha. Por que a senhora está fazendo isso? A gente não é nada para a senhora. A gente é só, sua voz quebrou. A gente é só dois velhos inúteis. Senti algo se romper dentro de mim. Uma barreira que eu tinha construído depois que Roberto morreu. Uma parede que me protegia de sentir. Vocês não são inúteis. Minha voz saiu embargada. Vocês são gente e gente não se abandona. Não importa o preço. Conceição soluçou alto e cobriu o rosto com as mãos. Edilson fechou os olhos e apertou os lábios, lutando para não chorar também. Ficamos ali os três em silêncio, enquanto a tempestade caía lá fora. E pela primeira vez em muito tempo eu não me sentia sozinha. A chuva durou a noite toda. De madrugada, quando finalmente parou, o mundo parecia outro. O ar estava frio, limpo, cheirando a terra molhada.
As cigarras tinham voltado a cantar, as rãs coachavam no brejo e o céu, quando o sol nasceu, era de um azul tão limpo que doía nos olhos. Eu tinha deixado Edilson e Conceição dormirem na sala, nos colchões que eu tinha trazido. Eu fiquei no quarto, mas não dormi. Fiquei olhando pela janela, pensando no que vinha pela frente. Sabia que Dr. Henrique não ia desistir. Homem como ele não aceita derrota. Ele ia voltar de um jeito ou de outro, mas eu também não ia desistir. Quando o sol nasceu, eu já estava de pé preparando café. Edilson e Conceição acordaram devagar, ainda assustados, ainda cansados. Mas quando sentiram o cheiro do café, algo nos rostos deles mudou. Era pequeno, mas era esperança. Tomamos café juntos em silêncio. O pão era pouco, o café era ralo, mas a companhia era boa. E então, quando eu estava lavando as xícaras, ouvi um barulho lá fora. Não era carro. Era vozes, várias vozes. Saí correndo para a varanda e o que eu vi fez meu coração parar. Tinha gente na estrada, muita gente, uns 10, 15 homens, alguns de chapéu, outros de boné, alguns com enxadas, outros com facões. Vinham caminhando na direção do portão e na frente de todos, de braços cruzados, estava Dr. Henrique. Edilson apareceu atrás de mim, olhou e ficou branco. Moça, ele trouxe gente para nos tirar daqui. Meu corpo inteiro tremia, mas minha voz não. Ele pode tentar. Eu desci da varanda caminhando para o portão, caminhando para o confronto. Cada passo que eu dava na direção do portão parecia durar uma eternidade. Sentia a terra molhada sob os pés descalços, o sol nascente nas costas, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Atrás de mim, ouvi Conceição choramingando baixinho. E Edilson murmurando alguma oração, mas eu não parei. Quando cheguei no portão, os homens já estavam todos ali do outro lado da cerca. Reconheci alguns, trabalhadores das fazendas vizinhas, gente que eu via na feira, no povoado, gente pobre como eu, mas que obedecia quem pagava. Estavam desconfortáveis, olhando para o chão, mexendo nas ferramentas nas mãos. Não eram ruins, eram apenas gente precisando de dinheiro. Dr. Henrique estava na frente, de braços cruzados, olhos duros como pedra. Dona Marina, última chance. Manda esses dois embora ou eu mando. Minha voz saiu firme, sem tremer. Essa é minha terra, e enquanto for minha, quem eu quiser fica. Não seja teimosa. Ele deu um passo para a frente. Não precisa ser assim. A senhora vende a terra, pega um bom dinheiro, vai para a cidade, começa de novo. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo menos eu e menos eles. Eles? Ele riu sarcástico. Esses dois são nada. São sobra de uma história que deveria ter acabado faz tempo. A senhora está arriscando tudo por quem não vale nada. Eles valem. Minha voz subiu. Valem porque são gente. Porque tem nome, tem história. Tem dignidade. Coisa que o senhor parece ter esquecido o que é. O rosto dele ficou vermelho. A mandíbula travou. Rapazes, ele falou sem tirar os olhos de mim. Abram o portão. Dois homens deram um passo à frente, hesitantes. Olharam para mim, para o patrão, de novo para mim. Não façam isso. Minha voz tremia agora, mas não de medo, de raiva, de desespero. Vocês sabem que isso é errado. Vocês sabem, um dos homens, um rapaz novo de olhos claros, baixou a cabeça. Desculpa, dona Marina, mas a gente precisa do trabalho. Eu sei, engoli seco. Mas vocês também têm família, também têm mãe, têm pai, tem gente que ama. E um dia pode ser vocês na estrada, velhos, cansados, sem ter para onde ir. E vocês vão querer que alguém abra a porta ou vão querer que fechem na cara de vocês? O rapaz parou, o outro também. Olharam um para o outro. Rapazes, Dr. Henrique bateu o pé no chão. Eu falei para abrir, mas eles não se mexeram. E então algo aconteceu que eu nunca vou esquecer. Uma voz veio da estrada. Uma voz de mulher. Henrique. Todos viramos a cabeça. Era a Dona Teresa, a vizinha mais próxima, que morava a 3 quilômetros dali. Uma mulher de 60 e poucos anos, viúva também, forte, de voz alta e opinião certa. Ela vinha andando rápido, de chinelo, vestido simples, com o rosto suado. Teresa. Dr. Henrique franziu a testa. O que você quer? Quero saber que história é essa de você vir com um bando de homem encher o saco de uma mulher sozinha.
Ela parou na frente dele, mãos na cintura. Que vergonha, Henrique. Seu pai era um homem difícil, mas nunca foi covarde. Isso não é da sua conta. É da minha conta. Sim, Marina é minha vizinha e vizinho protege vizinho. Ela olhou para mim. Você está bem, menina? Eu assenti, a garganta apertada. Então está. Dona Teresa olhou para os homens. E vocês vão mesmo ajudar esse homem a expulsar 2 velhinhos de uma propriedade que não é dele? Que exemplo vocês vão dar para os filhos de vocês? Os homens começaram a se mexer inquietos. Alguns baixaram as ferramentas, outros olharam para o chão. Teresa, você não entende. Entendo, sim. Ela apontou o dedo para o peito dele. Você quer essa terra porque acha que tem direito, mas não tem. A justiça já falou. Acabou. A única coisa que você está fazendo agora é ser pequeno. Mesquinho igual seu pai. O rosto de Dr. Henrique ficou roxo. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Você vai me processar? Vai mandar esse bando de coitado me intimidar também? Ela deu um passo para a frente. Pode vir, Henrique, mas vai ter que passar por mim primeiro. E então outra voz veio da estrada. E por mim também. Era seu Bernardo, o dono do armazém do povoado. Vinha caminhando devagar de bengala com a mulher do lado. E por nós, mais 2 mulheres apareceram. Depois um casal, depois mais 3 homens. De repente tinha uma dezena de pessoas na estrada. Gente simples, gente do campo, gente que conhecia luta, suor, sofrimento e que conhecia justiça. Dr. Henrique olhou ao redor incrédulo. Os homens que ele tinha trazido começaram a recuar, largando as ferramentas, virando as costas. Vocês vão se arrepender disso. Ele cuspiu as palavras. Todos vocês. Pode ser. Dona Teresa cruzou os braços. Mas pelo menos a gente vai dormir de consciência limpa. Ele ficou parado ali, tremendo de raiva, os punhos fechados. Olhou para mim uma última vez. Isso não acabou. Para mim acabou. Minha voz saiu calma. Pode ir embora, Dr. Henrique, e não volte mais. Ele ficou me encarando. Então deu meia volta, entrou na caminhonete e saiu acelerando, levantando poeira. Quando o som do motor sumiu na distância, eu desabei. As pernas falharam, caí de joelhos na terra molhada. Cobri o rosto com as mãos e comecei a chorar. Chorei de medo, de alívio, de gratidão, de tudo junto. Dona Teresa veio correndo. Me abraçou. Gostou desta história? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhum dos nossos relatos diários. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem de esperança e solidariedade. E não esqueça de comentar de onde você está nos assistindo e qual parte da história mais tocou seu coração. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história real que vai emocionar você.